Bem-vindos ao Historizando. Gente, seguinte, eu fiz uma live com o Pedro Renault lá no canal dele, no Parabólica, comentando a prova do Enem e a gente corrigiu algumas das questões, mas não todas. E aí eu vou continuar com vocês aqui essa correção. Já tem uma live minha aqui depois do Enem, né? Porque eu fiz a prova, quando eu voltei eu também comentei com vocês algumas coisas que eu pensei da prova, né? Ainda mais quase um reacting, né? Porque eu fiz a prova, tipo assim, bem youtuber, né? Um reacting. Mas enfim, agora a gente vai corrigir. Lembrando que lá no Historizando, @Historizando Tati, lá no Instagram, né? Eu gostaria muito da companhia de vocês por lá também, então sigam lá, tem conteúdo lá também. E se for fazer algum vestibular aí nesse final de ano, comenta qual prova você vai fazer, qual ajuda você quer aqui, que a gente vai continuar fazendo vídeos nesse formato para ajudar vocês a entender aí as provas de vestibular como um todo. Beleza? Vamos lá! A primeira questão que a gente vai corrigir é essa daqui, ó, que tem a ver com o antigo regime, tem a ver com o iluminismo também. Vamos entender. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandecem o Estado, embora beneficiassem a burguesia incipiente. Olha só, se você tivesse dúvidas sobre o que o texto está falando, o próprio título, como eu já disse aqui, dou dicas sempre para você sobre questões para ler a fonte, ler o título, ver se tem uma data para te ajudar. O título já fala o mercantilismo, então ele já te localiza o que é esse sistema econômico que ele está comentando. Então, mesmo que a burguesia tenha aí benefícios, a centralização econômica e o protecionismo é que vai então atender mais ao Estado. Logo, a gente está falando de antigo regime. Aqui no canal tem um vídeo sobre o antigo regime que vai unir aí todos os aspectos econômicos, culturais, políticos da Europa Ocidental aí da Idade Moderna. Então, ele está falando disso. Texto número 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Esse é um texto do Adam Smith. E aí, uma menina aqui comentou no vídeo passado que eu falei Adam Smith. Gente, Adam Smith eu falo porque todo mundo entende assim, né? Mas a pronúncia correta seria Adam Smith. Tá? Mas Adam Smith eu acho que a maioria entende melhor. Que é a riqueza das nações, que é o Adam Smith que vai ser o pai do liberalismo econômico. Então ele está criticando aí justamente o que? As interferências, as práticas exclusivas, que é o texto 1, que é o iluminismo, que é o mercantilismo no texto 1, tá? Então olha lá o enunciado. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas, né? 16 e 19. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre práticas de... Então, o que é o confronto aí? O liberalismo e o mercantilismo se confrontam. Por quê? E aí lembrando que é respectivamente. Então a gente está falando primeiro um, depois outro. Observa que eu vou comentar primeiro a resposta e depois as outras porque que estão erradas, tá? Então observa a letra B, que é o gabarito. Defesa dos monopólios régios. Então, se é respectivamente, o primeiro texto está falando do mercantilismo. Então, a gente tem essa defesa aí do monopólio, do protecionismo, do tomar conta aí que o Estado fazia na economia em cima do mercantilismo. E no seguinte está assim, apoio à livre concorrência. O Adam Smith é conhecido justamente por isso, pela questão da livre concorrência. Então, a gente tem defesa dos monopólios e mercantilismo, apoio à livre concorrência, liberalismo, tá? Vamos ver as outras alternativas, qual é o erro delas, né? Claro que a gente vai ter distratores, claro que muita gente pode ter marcado outras, vamos entender o porquê. Letra A, valorização do pacto colonial. Interessante, o mercantilismo valoriza um pacto colonial, valoriza essa exclusividade. Mas não é o mercantilismo como um todo, né? A gente sabe que o mercantilismo mais voltado para a Europa vai ser Portugal e Espanha, que vai ter essa valorização. Mas vamos ver a outra.
combate à livre iniciativa. Aí já tá errado, tá? Por mais que o pacto colonial possa ser algo interessante, combate à livre iniciativa vai estar errado, beleza? Vamos para a letra C. Formação do sistema metropolitano. Ih, Tati, nem sei o que é isso. Ó, formação do sistema metropolitano tem a ver também com as questões coloniais. Por quê? Se é um sistema metropolitano, a gente está falando de metrópole. Se a gente está falando de metrópole, a gente está comparando aí a dualidade metrópole-colônia. Então, talvez aí interessante, né? Mas tá meio fraquinha. Vamos ver a próxima. Crítica à livre navegação. Olha só, de novo. Letra A, combate à livre iniciativa. E aí o liberalismo econômico, Adam Smith, não vai fazer isso. Letra C, crítica à livre navegação. De novo, errado, tá? Letra D, abandono da acumulação metalista. Abandonar justamente um dos princípios do mercantilismo? Não. Aí o seguinte, estímulo ao livre comércio? Sim. Então, observe que uma pode estar certa e outra está errada e vou ter que tomar muito cuidado ao analisar, porque são distratores, né? Quando tem metade certa, eu costumo dizer que é o me engana que eu gosto. Se ler tá interessante, mas me engana que eu gosto até seria se fosse o contrário. A primeira certa e a segunda errada. Por quê? Vocês na correria, na pressa, na ansiedade, começam a ler a alternativa. Essa aqui tá certa. E já marca. Só que me engana que eu gosto por quê? Primeira certa, segunda errada. Então vocês vão enganados, felizes, né? Me engana que eu gosto. E letra E. Eliminação das tarifas alfandegárias. Né? A gente tem um protecionismo aí, falando até mesmo no texto. Incentivo ao livre cambismo. Aí sim. Então, de novo aí, metade certa, metade errada. Essa me engana que eu gosto mesmo, né? Porque começa bem certinho. Entendido? Gabarito, então, letra B. Acredito que essa aí seja bem tranquila. Na verdade, a gente já conversou sobre a prova aqui. Eu acredito que o Enem foi muito tranquilo, né? Na parte de história. Eu até fiquei triste com isso, porque eu acredito que a história foi bem desvalorizada. O estudo da história foi desvalorizado. Mas, se você entende as bases aí do antigo regime e as bases do iluminismo, suave, fácil. E aqui no canal a gente comentou isso o ano todo, né? Tem vídeo antigo regime, tem vídeo iluminismo, até regravei o vídeo, porque o vídeo iluminismo é mais antigo. Mas é isso. Próxima questão? Próxima questão. Vamos lá. Tratava-se agora de construir um ritmo novo. Para tanto, era necessário convocar todas as forças vivas da nação, todos os homens que, com vontade de trabalhar e confiança no futuro, pudessem erguer num tempo novo um novo tempo, até poético, né? E a grande convocação que conclamava o povo para a gigantesca tarefa começaram a chegar de todos os cantos da imensa pátria, os trabalhadores, os homens simples e quietos, com pés de raiz, rostos de couro e mãos de pedra, e no calcanho em carro de boi, em lombo de burro, em paus de arara, por todas as formas possíveis e imagináveis, em sua mudez, cheias de esperança, muitas vezes deixando para trás mulheres e filhos a aguardar suas promessas de melhores dias. Foram chegando de tantos povoados, tantas cidades, cujos nomes pareciam cantar saudades aos seus ouvidos, dentro dos antigos ritmos da imensa pátria. Terra de sol, terra de luz, Brasil, Brasil, Brasília. Olha lá, ao longo do texto, você vai entendendo algumas concepções, né? Aí, qual que é o foco do texto? E é isso que eu gosto de trabalhar com vocês quando vocês vão resolver questões. Qual que é o foco desse texto? É a questão do trabalho, mais especificamente do trabalhador. E não é qualquer trabalhador. O trabalhador que está saindo de um lugar, deixando uma vida para trás e indo para outro buscar melhores condições, buscar esse trabalho. E se você ficou na dúvida que trabalho é esse, que trabalhador é esse, o que ele está indo fazer, o final do texto fica mais que claro, né? Brasil, Brasil, Brasília. É a construção de Brasília. E se mesmo assim você ficar com dúvida, vai lá no título, Brasília, Sinfonia da Alvorada, a chegada dos candangos. Gente,
basicamente deu o spoiler todo para vocês, né? Já contou tudo aí que quer para vocês. Quem são os candangos? Para quem não viu meu vídeo de JK, candangos são pessoas que vêm da região norte e nordeste, focadas aí na construção de Brasília. Eles vão levar esse apelido de candangos. Inclusive, eu até mesmo citei uma curiosidade no vídeo de JK. Existe uma cidade em Brasília, nas cidades satélites que são chamadas lá, chamada de Candangolândia. Por quê? Esses candangos vão construir Brasília, vão sofrer bastante, vão ter vários problemas, várias mortes, etc. Condições precárias na construção da cidade. E na hora do vamos ver, na hora de morar, de ter melhores condições, de morar na cidade construída e planejada, não vão ter espaço, né? E aí eles vão construir aí em torno as chamadas cidades satélites. Então tem várias, Taguatinga, Guará, enfim, quem conhece a região aí, quem conhece, comenta aí o nome de uma cidade satélite. E a Candangolândia também é uma cidade que é justamente aí a cidade dos candangos, tá? Então, olha lá, depois de toda essa análise, olha como é muito fácil. No texto, a narrativa produzida sobre a construção de Brasília, se tivesse dúvida, o próprio enunciado fala, né? Articula os elementos políticos e socioeconômicos indicados respectivamente em, de novo, respectivamente. Então, ele quer elementos políticos e socioeconômicos, tá? De novo, lembrando, qual que é o foco do texto? A questão do movimento, né? Da saída aí da pessoa para trabalhar. Então, a gente vai buscar algo relacionado a isso. Eu vou falar da resposta de novo, tá? E aí a gente comenta por que as outras são erradas. Olha lá. Letra A já é a nossa resposta. É apelo simbólico e migração interregional. Por que o apelo simbólico? O próprio texto aí, esse elemento político do texto, vai trabalhar justamente essa questão de construir a nação, essa questão do tempo. Olha lá no início do texto. É um ritmo novo, forças vivas da nação, confiança no futuro, num tempo novo, um novo tempo, grande convocação que conclamava o povo para a tarefa. Então tudo isso é o quê? Um apelo simbólico dessa região, dessa construção, da importância política aí de Brasília. Por isso, apelo simbólico. E a segunda parte, que é essa questão socioeconômica, é muito mais fácil de entender, que é a migração interregional, é entre regiões. Sai da região norte, sai da região nordeste e vai para o centro-oeste construir esse novo tempo, esse futuro, etc. Tá? Então, tranquila, né? Agora, olha as outras para ver qual que é o problema. Organização sindical e expansão do capital. Gente, o que é a organização sindical? É a organização dos trabalhadores em busca de melhores condições, em busca de leis trabalhistas, de melhores salários, enfim, é uma organização de trabalhadores. Aqui fala de trabalhadores, mas não fala dessa organização, fala dessa migração, desse movimento. A organização ainda não aconteceu, nem esse encontro desses trabalhadores ainda aconteceu, então não dá. E expansão do capital o quê? Da grana. Não, a gente está inclusive gastando capital, né, para construir Brasília. Então, cuidado. E cuidado porque capital, a galera, construção do capital. Construir a capital Brasília. Gente, construção do capital, não construção da capital. É diferente, tá? Letra C. Segurança territorial e estabilidade financeira. Segurança territorial aonde, né? Inclusive, a gente está falando aí justamente de movimento, de migração. Não tem isso. Muito menos uma estabilidade, tá? A gente em nenhum momento fala de estabilidade financeira, de grana em si, como eu já disse aí na anterior. Letra D. Consenso partidário e modernização rodoviária. Pode confundir vocês a segunda parte, modernização rodoviária. Por quê? Minha caneta caiu. Por quê? O aluno que estuda, a aluna que estuda, cadê caneta, gente? O aluno, a aluna que estuda, quando vai pensar em JK, pensa em modernização rodoviária, né? A gente sabe muito bem que o JK vai promover isso. Só que, gente, não tem nada a ver com os elementos do texto, tá? Os elementos do texto é sobre a construção de Brasília, não é essa questão rodoviária, é sobre os trabalhadores, sobre os imigrantes, então não. Letra E.
perspectiva democrática e eficácia dos transportes. Mais uma vez, de novo, não tem uma perspectiva democrática, não está falando de uma vontade da maioria, você tem uma questão mais simbólica do como é importante, aí as pessoas podem até ter confundido por isso, né? Porque fala desse povo, dessa nação, mas mesmo assim a segunda estaria errada, né? Que eficácia dos transportes? Até pau de arara eles estão falando no texto, lombo de burro, isso é eficácia em transporte? De jeito nenhum. Então, acredito que essa foi, inclusive, muito tranquila, porque o texto já sinalizava tudo para vocês e as outras alternativas não tem quase nenhuma relação com o texto. É difícil um distrator aí que vai realmente pegar vocês, tá? Então, suave. Próxima. O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Então, ele tá falando de farinha, tá falando de mandioca, tá falando de nativo, né? Inclusive, para quem não sabe, mandioca é originária da América, mais especificamente é do Brasil. A gente tem aí uma base alimentar que envolve muito a mandioca. De que região você é? Me conta aqui nos comentários. Qual que é o subproduto da mandioca que é mais utilizado aí na sua região? Aqui em Minas Gerais, a gente tem um dos principais conteúdos alimentares, que é o pão de queijo, sendo utilizado um subproduto muito importante da mandioca, que é o polvilho. Então, a gente tem essa riqueza aí do pão de queijo, essa delícia do pão de queijo, e até mesmo do feijão tropeiro, né? A gente usa farinha de mandioca aí no feijão tropeiro. Então, em todo lugar do Brasil, a gente tem essa cultura da mandioca alimentar. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente tem. E isso tudo vem de uma iniciativa indígena, nativa. O Pará também é um excelente exemplo. Quando a gente fala do tucupi, né? A gente acha que tucupi é uma coisa de outro mundo. Gente, é um subproduto da mandioca também. Então a gente tem vários subprodutos aí. Me conta qual que é o seu preferido. Eu gosto do polvilho porque pão de queijo é uma delícia, mas eu também curto uma tapioca. Então me conta aqui qual que é o seu preferido. Então vamos lá. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente o quê? Que produto? Mandioca. Aí, se você quiser mais ser específico, farinha de mandioca, né? Exemplifica historicamente o quê? Qual é o exemplo histórico disso? Difusão dos hábitos alimentares é a resposta. Inclusive, depois desses exemplos todos que eu falei para vocês, fica até mais claro, né? Essa farinha de mandioca vai ser espalhada aí em todo o território nacional e vai ser, inclusive, diferenciada em cada região. Então, difusão desses hábitos alimentares é a resposta. Olha a letra B. Disseminação de ritual festivo. Gente, qual é a festa, né? Você pode até ter festa da mandioca e tudo mais, mas não é isso aí o foco, a centralização desse produto. É uma questão de alimento, de base alimentar no Brasil, que começa com os nativos e se espalha tanto para os escravizados, né, negros, quanto para os portugueses. Letra C. Ampliação dos saberes autóctones. Para quem é bom de vocabulário, pode ter se confundido nessa. Por quê? Quem são os autóctones? São os nativos, são os indígenas, né, que a gente chama. Não é um nome muito legal de chamar, né, porque é um nome muito genérico, mas são esses nativos. Então, quando a gente olha a ampliação dos saberes, a gente fala, autóctones é realmente o saber autóctone aí está sendo espalhado. Só que olha lá, ampliação do saber, não espalhamento, diversificação desse saber, né? Porque esse saber, ele não aumenta, ele vai se espalhar, tem uma diferença. Então, não, é melhor falar de difusão, de espalhamento desses hábitos alimentares. Letra D, apropriação de costumes guerreiros. Onde, gente? Vai tacar farinha de mandioca no outro? É isso? Para vencer o inimigo? Não. Diversificação de oferendas religiosas. De novo, não tem questão religiosa. Claro que você pode, aos poucos, até usar o alimento, uma oferenda, alguma coisa assim, mas a base aí que a gente tá falando é alimentar. Se é alimentar, difusão de hábitos alimentares é a melhor resposta.
Beleza? Tranquilinha. Próxima. A ocasião fez o ladrão. Francis Drake tratava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista quando roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá. Opa, foi mal, gente, desculpa. Graças à cumplicidade da rainha Elizabeth I, ele reincide e saqueia as costas do Chile e do Peru antes de regressar pelo Oceano Pacífico e depois pelo Índico. Ora, em Ternate ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses. Assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. História das colonizações às independências. A tática adotada pela Inglaterra do século XVI, conforme citada no texto, foi o meio encontrado para o quê? Gente, o que o texto está falando? Qual é essa prática que ele está falando? Pirataria. Que até mesmo ele coloca no texto, ó, ele está afirmando que a rainha apoia essa pirataria. Então é uma tática até mesmo do Estado. A gente já conversou sobre isso, tanto em expansão marítima, quanto em invasões estrangeiras, quanto em revoluções inglesas, tanto em revolução industrial. Por quê? Essa prática da pirataria pela Elizabeth I vai contribuir para o crescimento da marinha inglesa. A gente tem Elizabeth I aí com essa pirataria. A gente tem depois da Revolução Inglesa, mais especificamente depois da Puritana, com o período de Cromwell, os atos de navegação. E esses atos de navegação vai contribuir mais ainda para o crescimento da marinha, fazendo com que a Inglaterra tenha a marinha mais potente nesse período aí da modernidade. Então vai ser muito importante o início aí. A Elizabeth I vai ganhar muito com essa pirataria, tá? Ah, professora, mas pode ser pirata? Não é proibido, não? Gente, é difícil, né, fiscalizar isso nos mares naquela época. Então, com o poder todo que a Inglaterra tinha, claro que a Inglaterra não ficava assumindo, o navio pirata não tinha uma bandeira inglesa de todo tamanho assumindo que era a Inglaterra que tá roubando, tá? Senão isso poderia gerar muitos problemas. Mas, sim, existia um financiamento aí, até mesmo, aqui no texto fala pirataria, mas quando a gente fala em pirataria financiada, um outro vocabulário utilizado são os corsários. Pirata pode ser até o cara que vai por ele mesmo, para roubar por ele mesmo, saquear por ele mesmo, mas quando se fala corsário, é quando o cara é financiado pelo Estado, tá? Mas nesse texto ele não optou por esse vocabulário e não tem problema, tá? Porque é só um vocabulário, não é uma regra, tá bom? Então, qual que é essa tática adotada? Vai ser pra quê essa tática, né? Restabelecer o crescimento da economia mercantil? Conquistar a riqueza do território americano? Aí sim, né? Por quê? Eles estão aí no Chile, no Peru, para pegar o quê? Ouro, prata, metais preciosos, tá? Então é conquistar essas riquezas. Mesmo porque a gente viu, já quando a gente fala de invasões estrangeiras, que uma das maiores motivações das invasões, das piratarias, é o Tratado de Tordesilhas, porque Espanha e Portugal dividem em dois, falam um pedaço é meu, um pedaço é seu. Aí o povo fala, opa, peraí, eu não posso também não? E aí tem invasões, tem pirataria, tudo isso, porque eles também querem essas riquezas dessas regiões. Então, conquistar riquezas dos territórios americanos, com certeza. Olha a outra. Legalizar a ocupação de possessões. Gente, legalizar com pirataria? De jeito nenhum. Ganhar a adesão das potências europeias? A Inglaterra quer a adesão das potências? Não, a Inglaterra quer ir lá pegar grana, tá? Fortalecer as rotas de comércio marinho? Às vezes vocês podem confundir isso, mas não é uma rota comercial a rota de pirataria, né? É uma rota para chegar lá, roubar e vazar. Não é para vender e comprar, não, tá? É para roubar, saquear, pirata. Vocês nunca viram nenhum filme de pirata, não? Eu sempre incomodada com cabelo, né, gente? Perdão. Vocês nunca viram nenhum filme de pirata, não? Esses caras querem roubar, tá? Então, suave, tranquila também. Por último, mas não menos importante, outra questão da Inglaterra. Não sei porquê, achei até meio aleatório, mas a prova do Enem gostou da Inglaterra. Inclusive, muita gente fala que a prova do Enem cai mais história do Brasil do que a geral. Quem já é meu aluno já me viu falando isso aqui mais de uma vez no canal, que não é uma regra.
tá? É claro que na maioria das provas, se você pegar desde 2009 até 2019, então a gente tem 10 anos aí de prova de Enem valendo para o SISU. Se a gente pegar tudo isso, a maioria sim vai ter um pouquinho mais de Brasil do que geral, às vezes até é discrepante, mas não é uma regra. Muitas dessas provas no meio do caminho aí também tiveram mais geral do que Brasil. Inclusive, tanto na prova anterior quanto nessa foi mais geral do que Brasil, tá? Então não é isso. Geralmente, os professores, né, de cursinho, de outros lugares, falam que é mais porque geralmente as provas, as questões de Brasil são mais detalhadas, por motivos óbvios, são mais profundas, por motivos óbvios, porque a gente estuda mais a história do Brasil no sentido de detalhamento. Só que, infelizmente, nesse ano nem isso aconteceu, tá? Então, é estudar aí de igual para igual o Brasil geral. Vamos lá. Dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores, não diretamente envolvidos nos ataques, pareciam apoiá-los, como se vê nesse depoimento ao The Times. Deixa queimar, pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-las. Um texto do Hobsbawm, que é um historiador excelente, que fala bastante aí de história geral, mais especificamente de história contemporânea, tá? Vamos lá. A revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial. Então, olha só, turma. Aí, eles estão queimando terra, invadindo assim, né? Entrando nas terras, queimando as terras e tudo mais. E é uma reação dos camponeses a quê? Por que que os camponeses vão querer fazer isso, tá? Essa é a questão. Então, você tem que pensar assim. Vamos direto para a resposta, como eu já fiz nas outras, e aí a gente conversa sobre as erradas, por que estão erradas. A resposta é a expropriação das terras comunais. Então, os camponeses vão reagir à retirada da terra dos camponeses. Por quê? Desde o processo de cercamentos lá do século XVI, ao longo dessa história inglesa, a gente tem várias revoltas camponesas em cima disso, porque esses camponeses ficaram sem terra, sem território. Antes, existiam as chamadas terras comunais. Essas terras comunais, o próprio nome diz, comunal é comum, então os camponeses podiam ali plantar para sua subsistência, podiam morar pela sua subsistência e tudo mais. Porém, a partir de Henrique VIII, a gente tem vários momentos de expropriação, de retirada dessas terras, a maioria das vezes conhecido como cercamentos, tá? Ainda mais a partir da Revolução Industrial, a gente tem cercamentos para produção de lã, né, das ovelhinhas. Então, a gente tem vários momentos ao longo da história inglesa com isso. Logo, a resposta certa é essa reação vai ser justamente a expropriação, a retirada dessas terras comunais. Restrição da propriedade privada seria o contrário, né? Porque, na verdade, o problema não é a restrição. O problema é você colocar as terras como propriedade privada e não mais como propriedade desses camponeses, como uma terra comunal de divisão desses camponeses. Então, não, é o contrário. Letra C, imposição da estatização fundiária. Também não. Mesmo porque esses cercamentos, a maioria das vezes, é para propriedade privada e não necessariamente é uma terra do Estado, tá? Letra D, redução da produção. Não tem a ver com produção, tem a ver com a terra, com ter ou não terra para produzir. Proibição de atividades artesanais. Não, gente, quando que vai ter proibição de atividade artesanal? Você vai ter, ao longo do tempo, com a Revolução Industrial, diminuição dessa atividade artesanal, né? Mas a Inglaterra não proíbe essa atividade. Só que ela vai tomar conta dessas produções e aí o artesanato vai ficar sem espaço mesmo. Mas não proíbe em nenhum momento. Combinado? Bom, gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma outra questão que vocês não viram aqui, nem na live, e querem tirar dúvida comigo, deixa nos comentários, eu posso fazer mais vídeos assim. Eu tô produzindo mais dessa forma, ainda mais com outros vestibulares, com outras provas chegando, para vocês terem aí mais um treinamento de questão para ficar mais fácil, mais suave de responder. Se tem alguma dúvida, sugestão, comentário, fica à vontade, deixa aqui. Me segue lá no Instagram, @historizandotati, e se inscreve neste querido canal. Vamos ampliar aí, historizando para todo mundo. E quem sabe eu realizo o meu sonho da plaquinha dos 100 mil inscritos.
Beleza? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima!